Pessoal, tudo bom? Queria contar um pouquinho dessa experiência aqui na Europa com o crescimento dessa nova onda do Covid e o que é que está por trás dos discursos dos movimentos anti-vacinas, que tem sido a causa dos crescimentos, essa forte resistência dos no-vax, do anti-vax, e o que é que está mobilizando esses grupos. Milhares de pessoas manifestaram-se no centro de Amsterdão este sábado contra as novas medidas sanitárias decretadas pelo governo alemão. O protesto teve lugar após os confrontos entre polícia e manifestantes, ocorridos na sexta-feira à noite no centro de Amsterdão. Falando dos confrontos ocorridos, como uma orgia de... É interessante porque o que a pandemia tem escancarado é que há uma falsa retórica da liberdade e que tem sido cada vez mais questionada. Então, essa mentalidade de uma liberdade individual que está muito por trás, né, dessas narrativas, elas tendem a pensar, então, uma forma de liberdade como não intervenção do Estado. Então, se o corpo é meu, o Estado não pode interferir, não pode me obrigar, então, a tomar a vacina. Mas o que é que acontece, né? O Covid, ele tem escancarado como essa retórica acaba sendo patologicamente egoísta. Porque até mesmo a ideia do corpo que está por trás de um discurso liberal, né, de uma não intervenção, de uma não violência, então, uma defesa, a proteção do corpo, a lógica do Covid, ela mostra como até mesmo o corpo pode ser uma forma de interferência no outro, né? Então, o fato de que o meu corpo pode ser vetor de contaminação, isso faz com que, se a gente pensar de maneira, então, atomista, ou seja, de corpos isolados, né, isso cai por terra. Então, o fato da vacinação ser uma necessidade para vencer a pandemia se dá justamente porque eu ser vacinado não é apenas uma lógica de proteção individual, mas eu receber a vacina, isso faz com que eu não contamine também a outra pessoa, né? Então haja uma proteção, ainda que a vacina evidentemente não seja 100%, né, disso, mas que aos poucos essa lógica de coibição do Covid venha através do fato de eu ser vacinado por uma dimensão social. Então, há uma lógica de pré-condição social da liberdade que vem sido cada vez mais escancarada com o discurso da pandemia. O fato de ter lockdown ou ter quarentena não é apenas pensado numa lógica de liberdade individual, como um confinamento, o Estado interferindo na minha liberdade de ir e vir. É algo feito em nome de uma sociedade, e essa sociedade pensa também no outro indivíduo, né? Então há um discurso aqui que não é, digamos assim, meramente coletivo, né? Mas é também altruísta, né? É pensar que eu sair na rua sem ter sido vacinado, eu estou pondo em risco a vida de outra pessoa. Então esse discurso da liberdade acaba sendo um falso, porque é uma espécie de ser livre para morrer, né? Então não se ter vacinado, pegar Covid e morrer, mas não somente isso, é de levar junto quem passa e quem cruza do meu lado, né? Então, a pandemia tem mostrado como até mesmo essa lógica da liberdade, mesmo a do corpo, é uma lógica pensada de uma maneira social, né? Pensada em nome também do outro, né? Das pessoas, então, que eu posso encontrar e que eu posso, eventualmente, contaminar. Mas o que tem me surpreendido mais ainda nesse discurso é que não é apenas uma lógica de um discurso da ultradireita, né? Eu tive agora em Viena, mostrar aqui umas imagens que eu filmei lá dos protestos. Foi uma coisa assustadora. Viena foi totalmente tomada, o centro da cidade, né? E a gente via esses movimentos anti-vacina hoje tomando uma forma de discurso com alegorias, né, muito xenofóbicas, assume o discurso propriamente de ultradireita, né, enrolados na bandeira da Áustria, um discurso de patriotismo que traz esses elementos, então, fortemente também fascistas, né? E que isso passa a ser uma forma assustadora, né? O que está acontecendo hoje na Europa, né, de mobilização social, tem tomado esse tipo de perfil mais escancaradamente de ultradireita. Isso é algo que, digamos assim, não necessariamente surpreende muito, né? Então a gente tem ali um discurso de ultradireita que passa a ter esse tipo de vocabulário, de símbolos, né, de ameaça, que passa a ser uma coisa meio antipolítica. Muito desses protestos ia lá na frente da prefeitura, dos órgãos que oficialmente simbolizam a política, e no fundo o discurso ali precisamos então de alguém que nos lide,
né, que seja contra esse establishment. Então, normalmente esse discurso antipolítico, ele assume essa forma autoritária e extremamente perigosa para a democracia. Mas o que mais me surpreende não é que esse discurso tenha sido já tomado por aquilo que, digamos assim, a gente poderia esperar, que é essa forma de ultradireita. Então eu queria destacar 2 grupos aqui que também estavam muito presentes, né, e têm se destacado nesses debates, né, e nessas formas de mobilização social. É um grupo que a gente pode chamar, então, tem uma vibe, né? Uma turma meio namastê, que acaba espalhando gratiluz e Covid, né? Porque é um grupo, como vocês podem ver nas imagens, né? Assim, que tem tomado muito esse discurso, que tem a ver até com a crítica que é feita já desde um debate no romantismo, enfim, eu acho que tem uma corrente muito antiga aí, que perpassa uma tradição até mesmo na Alemanha, na Áustria, então de certos debates que assumem uma característica meio estranha de defesa da liberdade individual, né? Então, muitos cartazes lá era seu corpo é um templo, né? E assim, sim, mas um templo não pode ser vacinado? O que é que está por trás dessa lógica, né? Qual é de fato o problema de você ter uma ameaça de que ninguém então pode, então, como se essa caricatura que é feita então da vacina, né, acaba uma coisa muito de um discurso Haribo, gratiluz, e que eu vi em muitos lugares. É muito forte isso na Alemanha, na Áustria e aqui na Itália, onde eu estou também. Então, vários lugares de debates meio de lugares agroecológicos e tal. Ninguém tinha tomado vacina por conta desse mesmo discurso. Meio que se confunde uma forma de resistência, talvez uma forma de produção econômica, etc., com um discurso que tudo é colocado no mesmo saco. Inclusive, tudo que vem da ciência, né? A gente sabe que é possível fazer uma crítica ponderada disso tudo, sem precisar virar um negacionista. Como muitos falam, né? Eu vi isso, dos testes que é feito e que essas vacinas e que altera os genes e que é uma manipulação e que... Então, quer dizer, muito rapidamente se passa de uma forma de crítica que poderia ser legítima a um modo de produção, até mesmo a como a indústria de fármacos acaba sendo dominada por esse discurso, mas você nisso coloca toda uma forma de crítica à ciência que assume muito facilmente uma teoria conspiratória. Então esse negacionismo ele é muito hoje delicado, né? Porque uma forma que seria interessante de crítica acaba tomando essa feição, enfim, de que é contra tudo e todos, né? Esse seria, então, um grupo. Outro grupo, e isso também eu acho muito curioso, né? É como essa forma de discurso tem ligado ultradireita a discursos que têm origem mais em setores da esquerda. Aqui na Itália, um debate mesmo que você vai entre intelectuais, um debate meio acadêmico e tal, em alguns setores, assim, como eu cheguei a ouvir, você tinha um pessoal gramsciano, né, que falava assim, tal, que porque as memórias do cárcere de Gramsci, quando estava na prisão, se assemelham ao que hoje é estar confinado no lockdown. Uma lógica, assim, que eu imagino que Gramsci aqui teria se remexido da tumba, né? Porque aquilo que teria uma base social da liberdade, como eu disse, de uma maneira muito estranha, e isso é uma coisa que seria interessante pensar do ponto de vista de uma história das ideias, do que é que está acontecendo, tem assumido uma feição, então, de setores de esquerda que passaram a uma defesa meio que paranoica da liberdade individual. É interessante porque o livro que passa a ser marco, que eu vi inclusive nos protestos de Viena, e isso acho que não surpreende muito, é 1984, que é sempre esse discurso, né, que foi utilizado muito, né, muitos que retomam George Orwell a fazer essa crítica justamente à esquerda, de uma vigilância do Estado, mas que acaba assumindo hoje, né, uma feição aí que é assumido pelo discurso de esquerda. Então, esses setores que têm dito, então o Covid, como disse a Agamben, né, aqui na Itália, de que tudo era uma invenção da mídia e tal. Tem coisa que a Agamben falou que você não sabe se é bolsonarista no Brasil ou o quê, né? Falando. Que tudo, então, é uma conspiração para controlar os corpos e para as pessoas
então serem vigiadas pelo Estado. O que é interessante assim é que tem muita parte da crítica que poderia ser feita, né, de uma maneira muito mais equilibrada sobre, vamos dizer, esse debate que a gente até fez também no Nós, em torno da dimensão da vigilância e do controle de dados, da ideia de privacidade, enfim, tudo isso que tem sido discutido hoje, né? Mas que acaba sendo, de maneira, ao meu ver, muito perigosa, resumida em uma forma, então, apenas de controle da liberdade individual, e que esse discurso eu tenho ouvido muito, né, entre até mesmo Foucaultianos, Gramscianos, de que acaba sendo o mesmo discurso, do que está em risco, então, essa questão da privacidade, da vigilância, do controle, esquecendo que dentro dessa noção de liberdade, que sempre guiou um pouco esse horizonte, é uma noção social de liberdade. Então, muito curiosamente, está havendo esse Frankenstein, né, de mudança de um discurso de liberdade como a paranoia de uma defesa de liberdade individual, em que até mesmo o Covid, tudo isso que a gente está vivendo, passa a ser situado nessa crítica, jogando fora aquilo que a gente pode pensar da importância de encarar um momento tão trágico, né, e dramático como a pandemia, dentro de uma concepção social, de que a sociedade como um todo, e nela os indivíduos, elas conseguem, então, o fato de eu me vacinar pensando naqueles que são mais vulneráveis, nas pessoas, então, que eu encontro, o fato de distanciamento social, usar máscara, não é uma lógica de liberdade individual. É algo que pensa, então, nas outras pessoas, na sociedade. E isso tem sido algo ameaçado, jogado por terra, quando tem assumido essa característica muito esquisita que está ligando aí Haribu, a ultradireita, a setores de esquerda, dessa defesa paranoica da liberdade individual. Então é um pouco isso que eu queria trazer hoje dentro do que eu estou vivendo aqui, vendo também desses casos aqui na Europa, né, para a gente poder continuar esse debate também no Brasil. É isso.